Olá, catequizandos! Neste sábado comemoramos o aniversário de 12 anos da ordenação do Padre Eric. Rezemos por ele e por todos os sacerdotes. Lembro a todos que dia 16 de dezembro será a ordenação diaconal do Marcos e todos somos convidados a comparecer às 7h30 na Matriz em Amparo. Nesta semana, comemoramos no dia 12 Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Vou deixar alguns links para quem quiser saber mais sobre essa aparição mexicana. Dia 13 é dia de Santa Luzia, a santa protetora da visão. Sua história diz que em um dos martírios sofridos pela jovem foi a retirada de seus olhos, que eram muito bonitos, mas no dia seguinte ela apareceu com olhos ainda mais lindos. Santa Luzia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, catequizandos, este final de semana, no sábado, dia 10, comemoro 12 anos de padre. Rezem para mim, rezem pelas vocações. Nesse final de semana é o domingo da alegria. A nossa alegria só é plena e completa em Jesus Cristo. O resto é alegria passageira, mas a alegria de Jesus não passa. A alegria do Senhor e a salvação da nossa vida não passa. Esse final de semana, meditamos também sobre a figura de João Batista, aquele que foi o anunciador e apontou o Cordeiro de Deus, o batizador de Jesus, o autor do batismo. Que a humildade deste santo possa fazer refletir em nossas vidas no seguimento de Jesus. Esta semana também, dia 13, vamos festejar Santa Luzia, Virgem e Mártir. Que ela nos ajude a enxergar o caminho de Jesus, o caminho da salvação, e nos livre, interceda junto a Jesus para que ela nos livre dos males da visão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 13 de dezembro, fazemos memória de Santa Luzia, Virgem e Mártir da Igreja. A palavra Luzia vem do latim, significa portadora de luz. Santa Luzia vinha de uma família nobre e tinha muitas posses. O seu pai faleceu e ela foi indicada por sua mãe para se casar com um jovem pagão. Porém, Luzia, como tinha sido educada cristã, ela já tinha feito um voto de virgindade perpétua para Jesus. E nesse sentido, ela só tinha um esposo, e era o esposo espiritual, Jesus Cristo. Quando a sua mãe, querendo que ela se casasse, ficou enferma, Santa Luzia disse: vamos fazer uma peregrinação ao túmulo de Santa Águeda. Se a senhora ficar curada, é sinal que eu não devo me casar. E assim foi feito. A mãe de Santa Luzia fez essa peregrinação, foi curada e receberam o sinal do céu de que Santa Luzia deveria permanecer guardando a sua virgindade conforme o voto piedoso e devoto que ela havia feito. Diante dessas circunstâncias, o pretendente de Santa Luzia, irritado, a denunciou como cristã. E aí Santa Luzia não quis ofertar sacrifícios aos falsos deuses, não negou a Jesus Cristo e, portanto, teve de sofrer o martírio. Em primeiro lugar, queriam violentá-la, mas ninguém conseguiu arrastar Santa Luzia do lugar onde ela estava. E então, mais tarde, decidiram, por fim, decapitá-la, cortar a cabeça de Santa Luzia. Conta-se também uma parte da história de que arrancaram os olhos de Santa Luzia antes de matá-la. Com torturas e com a morte, Santa Luzia permaneceu fiel à sua fé. E assim pôde, com a morte, encontrar-se com o esposo maior, o esposo eterno, que era Jesus Cristo. Assim, celebramos Santa Luzia, Virgem e Mártir. A data de sua morte é por volta do ano de 304. Era a perseguição de Diocleciano, o imperador romano, que matou muitos cristãos.
Santa Luzia também é invocada como protetora dos olhos, né? A proteção dos nossos olhos. Hoje pedimos que ela interceda por nós para que encontremos a verdadeira luz para a nossa vida, que é Jesus Cristo, uma vez que o seu nome significa portadora de luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, celebramos hoje a memória de Santa Luzia. Santa Luzia foi uma mártir do início do cristianismo, martirizada na época do imperador Diocleciano, portanto, por volta do ano 250, e viveu na Sicília, aquela ilha que fica ao sul da Itália. Ela foi martirizada e no processo em que ela foi acusada como cristã, o juiz a ameaçou de jogá-la num prostíbulo para que ela fosse prostituída. Então, Santa Luzia responde mostrando aquilo que é a moral cristã. Não existe pecado quando a alma não consente. Eis aí a grande lição para nós de Santa Luzia. Ou seja, mesmo que o seu corpo tivesse sido entregue aos atos sexuais profanadores, ela permaneceria virgem. De fato, Deus a protegeu e fez um milagre que o seu corpo ficou tão pesado que ninguém conseguia transportá-lo. Até que finalmente esta santa virgem foi martirizada e hoje é a grande padroeira de Siracusa, na Sicília. Mas o que é que nós podemos aprender desta vida de Santa Luzia? Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar que ela é a padroeira dos olhos. Ela é a padroeira dos olhos porque o seu nome, Luzia, vem de luz. Então, provavelmente existe ali uma assimilação, né, entre esta mulher que existiu historicamente com o fato de que na época que nós festejamos o seu martírio, ou seja, 13 de dezembro, também estamos na época em que nós estamos nessa grande festa da luz, que é o Natal. De fato, o Natal é marcado no dia 25 de dezembro exatamente porque nós estamos na época do solstício de inverno, ou seja, na época em que aquelas culturas da Europa celebravam a festa da luz exatamente porque as noites eram muito longas, os dias muito curtos, então era um período de muitas trevas. Durante a noite se festejava com luz, com velas, com fogueiras, etc, etc. Essa luminosidade. Então, existe uma certa evocação, né, popular entre luz, luzia e os olhos. Mas nós podemos tirar uma conclusão ainda melhor disso tudo, que é o seguinte. Santa Luzia, a mulher histórica, a virgem histórica que defendeu a sua pureza, nos ensinou que não existe pecado se a alma não consente. Nós que pedimos a Santa Luzia que proteja os nossos olhos, proteja a nossa vista, não é? Também podemos aprender dela esta realidade. Nós vivemos num mundo muito devasso. Provavelmente na época de Santa Luzia não havia tanta possibilidade dos nossos olhos serem expostos a todo tipo de depravação sexual, como infelizmente nós estamos expostos nos últimos tempos. Pois bem, peçamos a esta santa padroeira dos olhos, da vista, que guarde o nosso olhar e que nos ensine, com a sua virgindade e o seu martírio, que quando a alma não consente, o corpo não peca. E, portanto, guardando o nosso olhar, se por acaso a nossa vista, o nosso olhar pousar sobre alguma coisa que não devemos, saibamos desviar o olhar e saibamos não consentir naquilo que vimos. Somente guardando assim a pureza, nós estaremos verdadeiramente nesse tempo de Advento, preparando a nossa alma para receber o Senhor que vem, para receber o Cristo. Todo o tempo do Advento é voltado para isto, para nós reformarmos a nossa alma e prepararmos o Cristo que vem. Que Santa Luzia interceda por nós, nos dê que, guardando a nossa vista e não consentindo jamais,
em qualquer coisa que por acaso vejamos e desviando o olhar daquilo que podemos estar vendo, mas não queremos ver, nós estejamos com o coração puro para receber o Cristo, esposo, que vem. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 2 a 11. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que se vestem com roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, mais do que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade te digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é domingo. Domingo é dia do Senhor. Nós celebramos o terceiro domingo do Advento, que é chamado Domingo da Alegria. De onde vem a perfeita alegria? A alegria maior não é dar gargalhadas, a alegria maior é você fazer a experiência profunda da comunhão com Deus, da abertura para o próximo, e nesta comunhão profunda que você vive, o resultado é que você experimenta uma felicidade que vem de dentro. É essa felicidade que Deus traz para nós. Quando João Batista manda fazer a pergunta a Jesus e recebe a resposta: digam para João aquilo que estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam, os surdos ouvem e os pobres são evangelizados. É o sinal da chegada do reino de Deus. É a manifestação do reino de Deus que acontece. Esse reino de Deus se realiza e João Batista vem para preparar este caminho da chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós identifiquemos esses sinais da chegada do reino de Deus, que nós contribuamos de nossa parte para que a vida das pessoas se transforme, mude e assim elas experimentem que Deus está bem próximo, bem vizinho de cada uma delas. É palavra de vida eterna. Santa Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja um mundo bem melhor, onde haja fé e amor, onde a esperança seja sempre o motivo maior. Santa Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja um mundo bem melhor, onde haja fé e amor, onde a esperança seja sempre o motivo maior.